É isso aí. Vamos falar aqui, ó. Furtos de Ozempic causam perdas milionárias à droga raia. Gente, eu fiquei assustado. A droga raia, o grupo, né, que controla a droga raia, é um grupo listado na bolsa. Teve uma queda no lucro desse primeiro trimestre. E aí, um dos fatores que indica ali essa queda são os furtos que chegaram aqui, ó, segundo o site da Veja, a 12,4 milhões de reais. Caramba. Só nos furtos, uma alta de 641% nesse período. É muita coisa sendo roubada, gente. E principalmente Como são roubar, as né? canetinhas, né? Principalmente o Ozempic. E como se não fica assim o acesso O quê? da pessoa levar? Deve ser ali, pessoal. Eu acho que que... até Próprio próprio, funcionário, porque ela não precisava de receita, né? Agora precisa. Principalmente o Ozempic. Mas eu trago um outro dado em relação às pesquisas que fizeram das canetinhas. Você sabia que os famosos aí de lanches caíram a venda deles? Do semestre passado, do ano passado para cá? Porque é? a fome caiu, Caiu. a fome diminuiu. Acredita que eles estão preocupados com as tais das canetinhas, tanto do Ozempic quanto do Monjaro? Aí, ó. Porque realmente diz que assim, coisas de 1%, 0,5%, mas para eles é Já preocupante. sim, Porque para eles tem que crescer e não diminuir, né? Mas ó o que disse o Renato Raduan, que é o CEO da RD Saúde, que comanda ali. Ele diz o seguinte: tivemos problemas de perdas como fruto de aumento dos roubos, especialmente de Ozempic e outros, e sabemos que houve um aumento de criminalidade. Existe uma questão principalmente em São Paulo e sabemos onde está essa perda exatamente. Nordeste e Sul, isso é marginal. Sudeste é de fato uma questão. Olha. É São Paulo ali que a turma vai na farmácia pra roubar as coisas. Vai ver que eles arrombam mesmo para roubar próprio Ozempic, porque a procura é muito grande. Mas E é é um que assim, ó, medicamento você caro, pega você pega um medicamento, né? Quanto custa? É. E aí é um medicamento de alta demanda, alta procura. E agora vão roubar mais ainda, né? Porque agora para comprar precisa da receita. Então se tiver sem receita, Mas melhor agora ainda. chegou o outro também, né? O Monjaro. Agora vão roubar o outro também, que é mais caro ainda. E é mais eficiente, né? E aí, e também, Rodrigo, saiu agora a primeira desse semestre, que a obesidade ela é preocupante, né? 60% do mundo sofre com a obesidade. E aí, agora, primeiro semestre também que deu, que é a primeira vez na história que a obesidade não cresceu. Então, assim, ao mesmo tempo que se fala tanto nessas canetinhas, na medicação, eles estão vendo uma luz no final do túnel, porque era preocupante a história da obesidade. Era preocupante, a humanidade ia acabar na obesidade. E agora, pela primeira vez na história, em um semestre, a obesidade não cresceu. Diminuiu assim também, pouquíssima coisa, mas as perspectivas são aí positivas. Ô, Má, não tinha Mas que ser mais lembrando que ela é um medicamento para obesidade, né? Não para as pessoas que estão indo buscar 5, 6, 3 quilos. Por que ela não é acessível? Porque todo medicamento é assim que funciona, Juna. Quando você vai lançar, você descobriu um medicamento aí para o cabelo crescer em 2 dias. Então, você faz a patente desse medicamento. Por 2 anos, ninguém pode fazer o medicamento que você fez. É uma lei, acho que é E a outra mundial. coisa que eu penso é o seguinte, né? Esses 2 anos, ele é justamente para cobrir toda a pesquisa, investimento, né? Porque assim, eu já vi um negócio que para produzir um carro é valor assim de bilhão, não é um valor assim. Aí depois que você já tem o carro feito, você fazer um carro aí é barato, mas assim, para você construir, criar a montagem, os processos. Mas agora vai máquinas. acabar a patente do. Então, aí do Ozempic já teve, né? Que tem as outras que fazem, mas também não vai muito. O Monjaro, não. O Monjaro que tem aqui é um manipulado, que é o tirzepatida. Que não é a mesma coisa, mas quase a mesma coisa. É um similar. Mas tá trazendo,
Mas é caro. Mas também. é caro porque o princípio ativo é muito caro, né? Entendi. É o hormônio lá, GLP-1 sintético que é produzido. Mas agora podia, né? Depois que então acabar aí a patente e tudo mais, podia. Porque daí eu acho porque que salva mais vidas, realmente. Porque, gente, eles estão fazem um salário mínimo. Estão perguntando se não vai pelo SUS, né? Para poder ajudar. Aquele azul é um salário mínimo, mas eles queriam pelo SUS, né? Para poder ajudar realmente a obesidade e parar com a bariátrica, que seria talvez um custo. Mas sabe qual que é o problema das canetinhas? É porque assim, ó, o obeso, ele não produz mais o GLP-1. O que é o GLP-1? É um hormônio que o seu intestino produz. O seu, de vocês, todo mundo produz. Você comeu lá o seu lanche, o seu intestino vai produzir esse hormônio para falar pro seu cérebro que você está saciado. Então você produz. O obeso, ele já não produz mais com eficiência. O seu intestino não produz mais. E para ele é o resto da vida. Ele nunca se sente saciado. Não, ele não produz mais esse hormônio. Mas nem que ele emagreça, ele não volta a produzir? Não, ele já é deficiente disso aí. Então, o que seria interessante ele ter as canetinhas para o resto da vida? Que ele vai precisar desse GLP-1. É por isso que eles estão estudando para que seja de uso contínuo as canetas. E eles estão estudando para baratear o uso disso aí, para salvar as pessoas. As pessoas acham que tudo é mercado, tudo é dinheiro. Lógico que tem dinheiro envolvido. Mas assim, estão salvando vidas. Tem que fazer, acho que é igual acho que é Coreia do Sul, que é um dos países que tem menos índice de obesidade, que as crianças na escola é obrigatório ter um nutricionista que faz a comida delas e ensina elas a comerem. Tem que começar pela base, né? Desde a infância, eles aprendem a comer e eles comem tudo certinho. Eu não sei se vocês convivem, né, com pessoas que têm crianças pequenas. A maior parte ali já tem uma consciência sobre o doce até os 2 anos e tudo mais. E eu sempre escuto falar isso. Vou tentar segurar até chegar na escola. Porque daí quando chega na escola, daí já não tem mais como. Porque daí o amigo leva não sei o quê, daí tem os eventos da escola e tudo mais. Como pode, né? Tipo, a escola ser um empecilho para esse tipo de coisa, né? Então, mas nesses países onde o índice de obesidade é muito baixo, as crianças, ela não pode levar nada para a escola. E elas comem só o que a nutricionista passa. Isso seria o ideal, né? Seria um sonho se fosse aí, assim. Mas se você for pensar, aqui no Brasil, que a gente... escola pública tem... Não, mas se a gente for pensar assim, quanto que a gente gasta em saúde por conta da obesidade? Tá sempre apagando incêndio, né, Rodrigo? Entendeu? Às vezes, por exemplo, meu irmão fala isso, é mais barato você administrar bem o remédio de diabetes do que você ter que tratar e cuidar das questões crônicas da diabetes, que daí é amputação, é cegueira, etc. Só que isso não é bonificado. Entende? Às vezes, se o SUS bonificasse o médico que tem um alto índice de paciente que tem a diabetes controlada, estaria fazendo uma economia. Mas parece que a coisa não é inteligente. E o contrário também, né? Porque os laboratórios também, né? Os laboratórios acabam também incentivando mais. Porque há outros interesses, né? Farmacológica. Sim, e outra financeira. Não, aí tem muitos interesses. Mas isso que eu falo, a coisa não é feita para funcionar. Porque às vezes, se fosse para funcionar, saía mais barato você contratar a nutricionista, criar uma lei que as crianças vão comer na escola, só coisa saudável, e pagar por isso do que ficar pagando. Eu acho que seria mais barato também deixar a caneta mais barata, deixar assim acesso de todos. E eu vou te falar, tá? Que já tem uma outra vindo depois do Monjaro. Já foi lá. Mais barato? Já, não. Mas já tem uma outra agora que são com 3. Mais potente que o Monjaro, já vai vir. Eu vou dar uma dica. Já estão em teste. Tem um remédio pra atenção que também tira a fome, sabia? Vai ser cancelado. Olha lá. Lá vem. O agente da saúde. Mas é isso, né? Porque era um remédio que não tinha tinha esse fim, né? E aí acabou sendo, um efeito colateral. Era para diabetes, né? Que acabou. Muito bem, gente. Nós vamos... Vai. Nós vamos